Vocês vão acabar com essa palhaçada, acaba tudo. O Imparcial na TV está fazendo 1 ano. E nesse programa especial, recebemos um presente. Ele é polêmico e, claro, a chapa esquentou na mesa mais imparcial do Brasil. Nem um pouco preocupado com a aparência. Você perguntou quem eu sou? Tá aqui. Shalom, irmãos. A gente está fazendo um verdadeiro malabarismo aqui para poder colocar a entrevista que o reverendo Caio Fábio deu no programa do Marcos Alexandre Imparcial. Portanto, deixe seu like e se inscreva no canal. Quando os evangelhos começaram a ser escritos, Paulo já tinha sido decapitado. Mas ele mergulhou com Barnabé em ensinamentos profundos. Barnabé acompanhou Jesus. Não, Barnabé era primo de Paulo. Mas Barnabé Acompanhou Jesus. ficou inferior no conhecimento a Paulo. Leia lá Gálatas, no capítulo 2. Paulo, Barnabé e Pedro, na Galácia. Paulo, a carta aos Gálatas é uma bronca de Paulo a Pedro e Barnabé. Sim. É uma bronca. Porque você lê o capítulo 1, Paulo faz aquela introdução e logo diz que ele estava lá com Pedro e Barnabé na Galácia, até que desceram judaizantes presbíteros da igreja de Tiago em Jerusalém e chegaram lá e encontraram Pedro, Barnabé e Paulo comendo e bebendo com os gentios, com os pagãos da Galácia, com toda a naturalidade. Aí Pedro começou a recuar, aí ofereciam para ele o que ele estava bebendo, ele dizia, não, eu não bebo, na maior mentira de hipocrisia. A Barnabé também, que era um cara desenvolto, maduro, que foi o discipulador original de Paulo e depois de algum tempo ficou muito para trás de Paulo, porque Paulo era um bólido. Eles estavam operando, metaforicamente, no mundo da física clássica de Newton. Paulo deu um salto quântico para além de Einstein e de Planck, outro departamento. Aí Paulo vê a dissimulação deles lá na Galácia. Não, a gente não come isso, a gente não pega aquilo, não come aquilo outro. Depois de Atos 10, da casa de Cornélio, da casa de Simão, do lençol que baixou para Pedro, com todos os animais impuros que a dieta de Moisés proibia, que não eram coxe, que não se podia comer. E o que o Espírito Santo disse? Pedro, mata e come. E alguns teólogos dizem que essa foi uma oportunidade que Pedro perdeu, que é aí onde, segundo alguns teólogos, que é onde Deus transferiu esse ministério para os gentios para Paulo, quando Deus levanta. Porque isso aí já é conversa, interpretação furado de quem quer ter alguma novidade para falar, mas Deus não precisou transferir nada, cada um é cada um. Paulo foi quem Paulo foi, Pedro podia ter crescido mais do que Pedro cresceu. Agora, Pedro foi um indivíduo que teve um teto, e o teto de Pedro se chamava Jerusalém, se chamava Tiago. Sim, então, irmão de Jesus. Irmão de Jesus, que você veja como a carne e sangue não produzem nada necessariamente superior. Tiago era irmão de Jesus, mas do ponto de vista da evolução transcendente, mística, da percepção de Cristo, ele não caminhou com Cristo, ele conheceu Jesus na ascensão. Não, mas mesmo que tivesse caminhado, Pedro caminhou, mas não alcançou o que Paulo alcançou e nunca andou com Jesus. O conhecimento de Jesus não está atrelado nem ataviado a uma pessoa ter andado 3 anos e 6 meses com ele observando de fora. O conhecimento de Cristo acontece com Cristo morando dentro de mim. Foi por isso que quando ele diz em João 14, 15, 16, 17, onde ele repete recorrentemente a mesma coisa, que ele iria, mas enviaria o Espírito dele, ele receberá do que é meu e vos dará, ele não só habitará convosco, mas estará em vós. E aí eles ficaram tristes, e o que é que Jesus diz? Não, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá para dentro de vocês. Você me pergunta, você preferiria ter andado com Jesus 3 anos e 6 meses ou 3 meses, observando todo dia, comendo com ele, fazendo xixi ao lado dele, ficando na moitinha ao lado enquanto ele aliviava de um lado e eu do outro, ou
ter aquela experiência da infusão, do regênesis de Paulo à porta de Damasco, quando o mundo renasceu. Ele usa essa expressão, essa metáfora, em 2 Coríntios, no capítulo 3, início do capítulo 4, pois eis que de trevas resplandeceu luz na iluminação da face, da glória de Deus na face de Cristo, que foi o que ele conheceu. Então, Paulo não andou com o Jesus histórico, mas caminhou com Cristo eterno. Assim é Caio Fábio. Aí é muito para assim além. É Caio Fábio. Por quê? Porque muitos consideravam Paulo, inclusive alguns apóstolos, você vê o Concílio de Jerusalém, que foi um embate gigante, você considerava Paulo como um herege, como um libertino, porque pregava para os gentios, e hoje a igreja brasileira tem, eu não falo no total, mas os líderes, vamos colocar, de boa parte da igreja brasileira, olha para o senhor e diz que o senhor é um herege, um libertino, e etc, etc, etc. O que acusavam Paulo. Exato. Então, em Romanos, em Coríntios 2. Vamos lá, vou perguntar para o senhor diretamente. Não seria muita prepotência do Caio falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu não preciso isso, eu tenho os 4 evangelhos, eu ensino todo dia, e as pessoas veem que eu sou imitador de Deus em Cristo Jesus a partir da minha mulher. Uau! A partir da minha mulher, que vai assistir esse programa aqui. Uau. E eu teria que ser o hipócrita dos hipócritas para dizer isso para minha mulher, para os meus filhos, para os meus netos que me veem todo dia, quem convive comigo. Então, eu não tenho medo de botar a cara e dizer, pode olhar para mim, porque eu estou olhando para Cristo. E as pessoas que convivem comigo e olham para mim, veem Jesus sem eu precisar abrir a boca. Tem gente se convertendo para todo lado que me procura sem eu ter jamais encontrado o indivíduo, nem nada, me procuram e dizem, me batiza, por favor. Gente que não vai botar o pé dentro de uma igreja jamais, porque não suportaria. Mas você começou falando de cristianismo e mudou para cá. O cristianismo é um estelionato promovido por Constantino no IV século. E é o pior inimigo do Evangelho de Jesus, porque desde o IV século que a gente teve foi cristianismo no mundo. Cristianismo é uma potestade espiritual, como todas as demais religiões. É pesado. Pesado, mas é verdade. Nós tivemos, durante esse tempo todo, pessoas seguindo, buscando e encarnando o Evangelho como podiam, no meio da sua geração. Aí tem um outro aspecto, que ninguém, todavia, é muito melhor do que a sua própria geração. A gente tem os nossos condicionamentos geracionais. A bênção, por exemplo, de viver num tempo tão horroroso como o nosso, é que, paralelamente a esse tempo, a gente tem acesso, quem quer, quem gosta, quem busca, encontra, acesso aos conhecimentos mais extraordinários que a maioria dos cristãos nesses últimos 2000 anos não tiveram.